A verdadeira igreja jamais vai fechar, só vai crescer. Você crê nisso? Então fizemos um culto ali, montamos ali. Depois nós ampliamos para cá, né, Ana? Depois nós alugamos em cima. Depois nós fizemos ali em cima, teve descemos, né? E agora nós estamos avançando, duplicando o nosso local. Porque Deus tem feito maravilhas no meio de nós. E nesta noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus muito grande, muito bonita. Uma vez eu cheguei para uma criança e fui falar com uma criança, e depois essa criança ficou atrás de mim o tempo todo. E eu não entendia por que essa criança gostou tanto de mim. Aí a mãe dessa criança falou assim: olha, pastor, ela gostou de você porque quando você foi falar com ela, você se abaixou na altura dela e falou com ela. Aí a partir dali, eu nem sabia, eu me acostumo a fazer isso. Ela começou a gostar de mim. E o que eu gostaria de dizer para você é o que você tem feito. A mensagem de hoje é o que você tem feito para agradar as crianças, para fazer bem com as crianças. Porque na verdade, a gente quando fica grande, fica adulto, alguns crescem mais, outros crescem menos, né? Mas às vezes a gente não fica muito preocupado com as crianças. E existe um texto na Bíblia em que as pessoas não estavam preocupadas com as crianças. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus. Quem tem Bíblia, diga amém. Amém. Quem não tem Bíblia, diga: meu irmão, misericórdia. Porque o texto bíblico lá em Mateus capítulo 19, não é para abrir o WhatsApp aí não, meu irmão, tá? É só a Bíblia dentro do seu celular. Pode abrir. Mateus 19, a partir do verso 13, diz assim: as criancinhas trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusessem as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam, dizendo: Jesus, não receba essas crianças. Jesus no verso 14 diz: deixai vir a mim os pequeninos, e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Que Deus possa abençoar essa palavra ali dos nossos corações, amém? Amém. Vamos prestar atenção aqui, todo mundo, por favor. Meu querido, você se considera religioso? Quem aqui é religioso, levanta o braço. Você não é? Não, eu sou. Você é religioso? Quem é religioso? Fique com medo não, que você vai tomar uma lapada, meu irmão. Porque na verdade, essa chave de casa. Glória a Deus. Jesus, olhe para mim, estava no momento da história aqui na terra, e os religiosos estavam ao lado de Jesus. Em certa ocasião, pessoas quiseram levar as crianças até Jesus. E o texto bíblico descreve aqui em Mateus que quando foram levar as crianças para Jesus, os discípulos, quem eram os discípulos? Os seguidores. Quem aqui é discípulo de Jesus, amém? É ou não é? Eu também sou. Quem é religioso aqui, levanta a mão. Você está em dúvida, né? Se você é religioso ou discípulo, mas você vai tomar lapada. Sendo religioso, sendo discípulo, tu vai tomar lapada. Porque na verdade Jesus estava envolto de religiosos, estava ao redor de discípulos, e de repente pessoas quiseram trazer as crianças do Pepe até Jesus, crianças para Jesus. E é interessante que os discípulos de Jesus olharam e falaram assim: Jesus não vai receber crianças, porque vai se perder tempo. Jesus tem que ficar com adultos. Jesus tem que ficar com pessoas maduras.
E é interessante que essas pessoas que quiseram levar as crianças até Jesus, estavam levando porque acreditavam que Jesus podia abençoá-las. E pode abençoá-las. Mas no meio do caminho, os discípulos, que eram os 12, entraram no circuito e falaram assim: não levem as crianças até Jesus. É como se hoje nós estivéssemos aqui fazendo um trabalho do PEP com crianças e alguém chegasse assim para mim e falasse: Denilson, pastor Denilson, olha, não faça isso. Você está perdendo dinheiro. Você está perdendo seu tempo. Você está aposentado, você é coronel do exército, vai viver a tua vida, se preocupa com outras coisas. E na verdade isso aconteceu com Jesus. Pessoas queriam trazer as inscrições de crianças como se fosse o PEP para Jesus, para que Jesus pudesse abençoar, para que Jesus pudesse pegar no colo. O texto bíblico diz que Jesus depois pegou no colo, porque Jesus tinha um carinho, Jesus tinha um amor. Mas os discípulos, aqueles que estavam do lado de Jesus, impediram que as crianças fossem até Jesus. Escuta o que eu estou te falando, meu irmão. O primeiro tipo e grupo de pessoas que atrapalham muitas crianças chegarem até Jesus são chamados discípulos de Jesus. Sabia? Você sabia? Religiosos, pessoas que se acham doutores da lei, pessoas que se acham que têm comunhão com Deus, pessoas que se acham santas. Essas pessoas de fato de direito estão impedindo muitas crianças de se aproximarem de Jesus. E o texto bíblico descreve que Jesus olhou para os discípulos e disse a seguinte frase: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Meu querido, olhe para mim, a mensagem de hoje é uma mensagem muito simples para você, porque a gente tinha muitas razões, inúmeras razões, para fechar esse PEP aqui. Nós tínhamos muitas razões para investir em outras coisas. Mas eu gostaria de dizer que quando o projeto é de Deus, Deus nos ensina que a essência de todo o projeto está em investir em crianças. Vocês sabem que eu saí daqui de Recife e fui para Fortaleza. Todos conhecem a minha história, como foi lá, eu e Simone, quando um usuário de droga me pediu dinheiro. Vem cá, Jerônimo, por favor. Eu estava na beira da praia, e assim como esse menino que é lá de Fortaleza, ele estava pedindo dinheiro e eu não tinha dinheiro. Ajoelha aí, Jerônimo. Ele ajoelhou, eu orei por ele, e depois que eu orei por ele, não dei dinheiro, ele olhou para mim e disse assim: levante, por favor. Deus tem um propósito na sua vida. Você vai ajudar a transformar muitas outras pessoas. Obrigado, Jerônimo. E a partir dali nós começamos um trabalho com os jovens usuários. E esse trabalho cresceu, o resumo cresceu. A gente trabalha com famílias deles. Mas o que eu quero dizer para vocês é que entre tantos projetos, nós estávamos com um projeto lá, onde tínhamos crianças. Aí tinha uma criança que a gente estava trabalhando com ela, Elias. E a criança olhou para mim e falou: tio, pastor, eu quero que a comunidade Shema acabe. A comunidade Shema é a comunidade terapêutica, que a gente trabalha com criança. O menino pequenininho olhou para mim e disse assim: tio, eu quero que ela acabe. Aí eu olhei para ele e falei: menino, não faz isso não. Eu saí de lá de Recife, vim para cá para montar uma comunidade terapêutica. Deus falou comigo na praia e agora você está sonhando que acabe isso. Ele falou: tio, tem que acabar mesmo, porque eu creio que não vai ter mais usuário de droga. Você vai trabalhar com outra coisa. A visão do menino era maior do que a minha visão. Eu falei no domingo passado, na terça-feira passada, que tinham duas pessoas, na terça-feira, que tinham duas pessoas carregando um carro de entulho numa obra. Chegou uma pessoa e perguntou para aquele que estava carregando um carro de entulho: vem cá, o que você está fazendo? E ele falou: eu estou carregando um carro de entulho. Tá bom. Aí depois essa pessoa perguntou para o outro que estava carregando um carro de entulho: o que você está fazendo? Esse segundo parou, deixou o carro de entulho, olhou para o céu e disse assim: eu estou construindo uma grande igreja.
Ambos estavam carregando um carro de entulho, mas a visão de um era uma visão medíocre. A visão de outro era uma visão grande, genuína. A minha pergunta é: o que você tem feito com as crianças que estão ao seu redor? E a mensagem de hoje, nesta noite, é que muitas das vezes a gente, além de não ajudar, a gente atrapalha. Em nome de Deus ou em nome da religião, muitas das vezes a gente atrapalha. Os discípulos que estavam com Jesus, vendo os milagres, os discípulos que estavam com Jesus, vendo o cego enxergar, o mudo falar, o morto ressuscitar, multiplicação de pães e peixes. Os discípulos que estavam full time o tempo todo com Jesus, quando viram pessoas trazendo crianças até Jesus, eles olharam e falaram assim: não, isso é perda de tempo, não vale a pena, Jesus vai perder tempo, afaste. E o texto bíblico descreve que eles foram incisivos, eles declararam: não se chega até Jesus, eu não deixo. Aí Jesus olha para aqueles homens, discípulos transformados, cristãos, chamados, e olha assim: não, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Outro texto em sequência, ele fala assim: ó, se você, discípulo, quer entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança. A palavra de hoje está aí. Meus queridos, a gente ensina as crianças, mas na verdade a gente tem que aprender com eles. O nosso cristianismo precisa ser um cristianismo verdadeiro, um cristianismo autêntico, onde a gente se preocupa com as crianças. Porque o seu filho no Pepe, eu cheguei essa semana aqui, irmãos, eu cheguei a chorar por duas coisas. Primeiro, quando eu entrei na sala dessas crianças, eu não estava nem marcado para estar aqui. Eles nem sabiam, porque você pode falar: ah, mas eles sabiam que o pastor vinha. Não sabia. Eu entrei lá do nada e as crianças estavam recitando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crianças de 3, 4, 5 anos. E tem burro velho que não sabe nada de Bíblia. Aí quando eu entrei, as crianças, como ovelhinhas, vieram: esse é o pastor. E eu ainda falei assim: olha, quando eu contar até 3, como eu sou pastor, eu quero que vocês, todos vocês, falem bé, como ovelhinha. Irmãos, foi show. Eu entrava assim, elas bé. Vamos dar uma testada aqui? Eu vou contar até 3. Eu gostei disso. Eu vou implantar na chama Teresina. Tá? Grava aí. Quando eu contar até 3, eu quero essas ovelhas. Não sei se é mugindo, miando, o que é? O que a ovelha faz? Não, é mugir, é miar, é o quê? Miar? Berrar. Eita, falta. Vamos. Quando eu contar até 3, eu quero ver vocês berrando. 1, 2, 3. Não, meu irmão. Agora, como se fosse com fome, tá bom? 1, 2, 3. Aí é mais forte, né? Olhe para mim, meu querido. Deus quer verdadeiras ovelhas que obedeçam à voz dele. Ele diz: deixai vir a mim, não vos estorveis. O não vos estorveis é não atrapalhar, é não impedir. Às vezes, além da gente não ajudar, a gente ainda atrapalha. É o chamado desserviço. Sabe o que é o desserviço? É quando eu tô querendo estacionar um carro, tô dando ré, aí uma pessoa lá atrás: não, deixa que eu vou te orientar. Vem, aí tem um ferro, vem, aí tu pum, bate. Aí você olha: meu irmão, me desculpa. É um desserviço. Ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Tem pai e mãe que às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando a vida do filho. O filho chega em casa falando um versículo bíblico e ele chega já com um palavrão: seu burro, seu animal, seu miserável. A criança chega lá cantando um cântico bonito: esta casa é tua casa. Aí chega lá, o pai e a mãe escutando aquelas músicas baixas, que não edifica, que atrapalha.
O que eu quero dizer? Jesus, ele olha para os discípulos e o Senhor, nesta noite, quer olhar para você e dizer: não atrapalheis, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. No outro texto seguinte, se você pular o capítulo 21, você vai ver que Jesus chega a falar para os discípulos assim: olha, da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Quando as pessoas estavam fazendo do templo, da casa do Senhor, um local de venda, Jesus olha para aqueles que estavam ali, expulsa todo mundo, e as crianças entram no templo, começam a cantar. Aí Jesus olha assim, ó: da boca das crianças sai o perfeito louvor. Vocês viram as crianças cantando aqui? Aí um olhou para o outro e falou assim, ó: eu te conheço do Pepe. Fica o dia todo com ela. Mas criança assim. Às vezes você passa por um irmão, não dá paz do Senhor porque ele não é da tua denominação. Aí você passa do lado de outro, não fala com ele. Ambos se dizem cristãos. E Jesus diz assim, ó: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Da boca das crianças sai o perfeito louvor. E o terceiro texto ele fala assim: se alguém quiser ir para o céu e não for como a criança, ele disse para Nicodemos: nasça de novo. Eu vou encerrar minha palavra nesta noite declarando que a nossa função como pastor, como líder, é fazer com que crianças sejam discipuladas, evangelizadas e transformadas. Mas o seu papel é um papel preponderante nessa história. O Pepe vai crescer. Você quer uma promessa de Deus? Dá uma olhada para esse galpão aqui. Tá olhando? Um dia vai ser nosso. Você crê? 1, 2, 3. Não, 1, 2, 3 é pé. 1, 2, 3 é pé. Tá bom? Em breve esse galpão será nosso. 1, 2, 3. Isso aí, ovelha, tem que acreditar. Eu creio, meu irmão. Eu creio. Porque aqui em cima, a proprietária daqui não chegou? Elcio? Não, vai chegar. Mas eu ia vender o meu carro para comprar ali. Cheguei a anunciar. Eu falei com ela: olha, Deus me falou que isso vai ser nosso. Eu vi que o pastor Rubens aqui na última vez, alguém estava lá na igreja, Deus já tinha falado. Aí eu falei: Senhor, eu vou vender o carro. Aí eu li aquele texto de Josafá e Deus falou: essa briga não é tua não, essa briga é minha. Aguarde. E hoje nós já temos 100% dos recursos, só falta transferir amanhã. E hoje nós estamos consagrando este local ao Senhor. E em breve será isso aqui. Se alguém conhece o dono, fala assim, ó: será do Pepe. Eu fui lá em Itaitinga esses dias, né? Aí cheguei lá em Itaitinga, a gente tá adquirindo alguns terrenos lá. Aí eu tava falando com um camarada lá, o camarada falou, ó, eu falei, vem cá, conversando com eles. Aí ele falou, ó, tem um coronel aqui que tá comprando tudo. Ele tá falando comigo, mas eu falei, não sou eu não, é o Senhor que tá fazendo. Sabe por quê, meu querido? Se nós obedecermos a palavra de Deus, Deus vai fazer maravilhas no meio de nós. E nós vamos fazer um ato profético aqui agora, porque eu creio que você vai ser um parceiro desse Pepe. Se você orar, se você entender que isso é um trabalho de Deus, não tem quem segure isso aqui. Antigamente aqui era cheio de lama, lembra? Vocês sabiam que anos atrás muitas pessoas morreram por aqui? E hoje é só louvor, é só glória, só exaltação do nome do Senhor.
porque o Senhor merece o melhor. Você pode ficar de pé. E nós vamos fazer um ato profético nesta noite. Alguns vão levantar as mãos para esse galpão já. Vou profetizar já. E nós vamos tomar posse desse nosso novo empreendimento. Depois nós vamos cantar aquela música, estamos de pé. Pode ser não tocada aí mesmo. Isso. Nós vamos levantar as nossas mãos agora no ato profético, meu querido. E nós vamos declarar que este local aqui não será do Senhor, mas já é do Senhor. Porque foi o nosso Deus quem nos deu. E por isso nós vamos, nesse momento, fazer com que o Senhor esteja em todos os instantes, em todas as ações do Pepe a partir de agora. Elias, vem cá, gosto muito de Elias. Esse é homem de Deus, meu. Veio lá de Fortaleza, ó, um dos parceiros do Pepe, um homem de Deus. Ele também tem um trabalho maravilhoso. E ele vai estar orando, Elias. Vai estar consagrando esse local ao Senhor, porque o nosso Deus